Olá, meu irmão, minha irmã, amigos que participam conosco, que a vida e a paz de Jesus esteja contigo, seja sobre a tua vida. Você está no boletim missionário da Junta de Missões da Igreja Adventista da Promessa, na TV Viva Promessa. Você é nosso convidado especial, você nos alegra com a tua participação e como nós temos falado já nos últimos encontros, nosso primeiro desafio para você é: seja um multiplicador desta mensagem. O nosso anseio, o desejo do nosso coração é que o Espírito Santo torne as reflexões que a gente tem levado a efeito aqui verdadeiramente fortes, reais na tua vida, e que você seja um multiplicador desta mensagem. Tenho a honra de continuar contando aqui com o pastor Zenilson Brito, secretário da Junta de Missões, e o pastor Marco Antônio, que é o nosso colaborador na área financeira e de gestão. Sejam bem-vindos. Amém. É uma honra, é um prazer estar novamente com você, dando continuidade na explanação, explicação, esclarecimento do projeto Vida e Paz. Que a paz de Jesus Cristo continue no seu coração. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado, pastor, mais uma vez, por estarmos compartilhando essa experiência aqui uns com os outros e com os nossos irmãos que estão acompanhando esta série de estudos sobre o projeto Vida e Paz. Amém. Amém. Paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha. Também quero agradecer aqui aos companheiros, né? Fazer parte aí desses 4 vídeos, né? De estudos aí, apresentando esse projeto. E sei que Deus ele tem algo a nos dizer aqui, fazendo esse fechamento, né? Daqui a pouquinho a gente vai apanhar um pouquinho mais do texto, né? Então, continue com a gente e ore por esse projeto. Ore para que Deus ele permita-nos, né, ver o trabalhar e o mover dele, né? Porque a ideia aqui é que não é que é um material infalível, mas sim é mais uma ferramenta que Deus nos permitiu aí fazer chegar até vocês para que vocês possam fazer uso dela na sua igreja local. Então que Deus nos abençoe. Ore, continue orando pela gente. Amém. Querido irmão, irmã, como nós temos feito ao longo desta série, sempre no início de cada encontro a gente resgata, em rápidas palavras, aquilo que nós vimos no último encontro. No último encontro nós falamos a respeito dos sermões. O que é o projeto Vida e Paz? Um projeto de impacto evangelístico. O propósito é de envolver toda a igreja, toda a comunidade local, num projeto de impacto, 3 meses é o tempo de duração, e levar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. No último encontro nós falamos a respeito dos sermões. A igreja de Cristo, ela segue nos passos de Jesus. Jesus é o nosso Senhor. Ele nos enviou para o cumprimento da missão. E, portanto, os fundamentos do ministério de Cristo devem, na verdade, também serem os nossos fundamentos como igreja. Uma igreja que proclama, uma igreja que discipula, uma igreja que restaura no poder do Espírito Santo as vidas. Pois bem, hoje, chegando já no último encontro, no último programa, na última parte desta série especial Projeto Vida e Paz, nós vamos de maneira muito objetiva falarmos sobre os estudos bíblicos. Então nós temos 1 mês de preparação. O líder local, o pastor local, trabalha a ideia com a liderança, depois entra no mês de preparação e, finalmente, ele chega ao momento das ministrações dos estudos. Pastor Marco, antes da gente entrar nos temas dos estudos propriamente dito, você comentou conosco nos bastidores sobre uma questão muito importante, né? No momento dos estudos. Nós vamos apresentar, sim, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas também é um momento de
aproximação, é isso? Novas pessoas? Isso é interessante, porque quando a gente pensa no Vida e Páscoa, a gente olha os estudos em si, a grosso modo, para quem conhece um pouquinho de Bíblia, fala assim, nossa, mas parecem uns estudos simples, né? E a ideia é essa, uma coisa simples. Por quê? Porque a ideia aqui é aquele primeiro vínculo que você tem com aquele que não conhece Bíblia. Então a ideia não é só levar o texto bíblico, só Jesus, mas é você também criar um vínculo de amizade com essa pessoa. Você está começando um novo vínculo de amizade com aquele que vai ser seu irmão de fé. E uma das coisas aqui que eu vou falar, senão eu vou acabar me esquecendo, né? Aqui nessa série de estudo, e ela tem uma... eu gosto muito das sacadas que, principalmente o livro de João traz. João frisa bastante isso, né? Jesus, quando ele entra com uma palavra, ele dizendo quem ele é, né? Que é justamente os temas aqui dos estudos, né? E está intimamente ligado lá com Êxodo, né? Quando Deus começa a conversar com Moisés, e aí bate uma dúvida em Moisés, né? Tá bom, eu vou lá, falo com o povo, falo com os egípcios e tudo mais, mas se eles perguntarem o seu nome, quem é que te mandou? Aí a resposta de Deus, diga para ele, o eu sou te mandou. O eu sou. Agora aqui em João, Jesus está respondendo quem é esse eu sou, o que é, né? Aí ele vai responder isso aqui de uma forma bem simples, né? Através dessa série de estudos aqui, né? Esse eu sou de Êxodo, de forma assim bem simples aqui, mas muito profunda, Jesus vai respondendo em cada encontro quem ele é. Muito bem, muito bem. Meu irmão, minha irmã, amigos em Cristo, vocês estão participando conosco, vocês estão ouvindo as exposições. Jesus, o grande eu sou, vai ser apresentado para aqueles que ainda não o receberam como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vai usar a tua vida. Aleluia. Você vai criar vínculos com novas pessoas, pessoas que não fazem parte da comunidade local que você participa. Você vai ter o privilégio, a honra, a graça da parte do Senhor de apresentar Jesus. Interessante, pastor Marco, de maneira simples, mas de maneira poderosa. Por quê? Porque Jesus é o Senhor. Aleluia. Jesus é o Salvador. Aleluia. Esta é a mensagem gloriosa do Evangelho. E nós vamos ter este privilégio e, ao mesmo tempo, criando vínculos. E por que o pastor Marco mencionou a questão do vínculo? Porque nós temos outros materiais. Ao longo dos últimos encontros, nós fomos sempre tendo cuidado de dizer que se trata de uma ação de impacto. Por quê? Porque depois dessa ação de impacto, as pessoas que se achegarem, elas serão encaminhadas para outros movimentos de discipulado. Nós temos vários outros materiais. Então esta é a chamada porta de entrada. Nós estamos tendo a honra, o privilégio de apresentarmos para o não cristão o grande eu sou. Aleluia. Ei, mas que coisa boa. Muitíssimo obrigado por você estar fazendo parte conosco deste movimento espiritual, desta ação estratégica, deste projeto denominado Vida e Paz de Jesus. Pastor Zenilson, vamos lá. Primeiro tema, são 8 estudos. Nós temos que ser bem objetivos aqui, porque o relógio conspira contra nós. Primeiro estudo. Qual é o primeiro estudo da série? São 8 estudos. 4 semanas, primeiro mês, e 4 semanas, 8 estudos, primeiro e segundo mês. Por gentileza, qual é o primeiro? Bom, o primeiro estudo você pode acompanhar neste projeto, né? Ou melhor, nesse caderno, que pode já estar em suas mãos,
ou pode chegar em suas mãos, tá? Você pode acompanhar nos estudos bíblicos. Lá você vai encontrar o primeiro estudo que tem o tema Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam bem que Jesus inicia a sua caminhada terrena, a sua missão terrena, criando vínculos para nunca mais perdê-lo. Um dos paradigmas da igreja é criar vínculos. E como nós podemos criar esses vínculos? Nós podemos criá-los mostrando esse do qual nós falamos, que é Jesus. Ele disse, já pegando o gancho na palavra do pastor Marco lá, quando Deus respondeu para Moisés, né? Diga, o eu sou te enviou. Agora ele diz aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, neste sentido, você vai poder criar vínculos, propondo dentro do estudo, uma reflexão chamada aqui, qual é o melhor caminho, uma dinâmica chamada quebra-gelo, né? E depois você vai ter um pequeno mergulho para entender quais eram estas questões do qual, naquele tempo, as pessoas tinham como desafios, e diante daqueles desafios apareceu uma proposta chamada Jesus. Então nós temos aqui, dentro do contexto, para entender, né, que a gente pode ter aí a nossa vida impactada, e não somente impactada pelo Jesus Cristo, achar em Jesus a realidade, o sentido da vida, e que esta verdade ela pode ser conhecida na pessoa de Cristo. Então, naquele tempo, essas perguntas na sociedade, pastor, eram feitas diariamente, por causa da filosofia, da época. E hoje não é diferente, né? Qual é o sentido da vida? Qual é o caminho que eu devo seguir? Nós temos aqui e estamos apresentando no projeto Vida e Paz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A partir disso, você vai dar um outro mergulho, né? Que você vai conhecer as Escrituras, conhecer na Palavra de Deus, conhecer a história de Jesus Cristo, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele continuará fazendo. Então vejam que criando vínculos, você vai aos passos conhecendo, até você concluir o primeiro estudo, né? Que é praticar. A partir do momento em que você vai conhecendo, você vai criando vínculos, você vai vendo a realidade e sendo convencido pelo poder do Espírito Santo quem é Jesus, então você vai começar a praticar, vai começar a trilhar os caminhos do Senhor Jesus e vai concluir tomando uma decisão, que é o compromisso. Então, é nessa estrutura que está o primeiro estudo, do qual aparentemente é simples, como o pastor colocou aqui, né? E realmente é simples, irmãos, mas com uma grande profundidade e significado. Maravilha. É isso aí, pastor. Muitíssimo obrigado, pastor. Nosso tempo nos leva ao segundo estudo aqui. Eu sou o bom pastor. Então, conforme disse o pastor Marco, nós vamos resgatar na dependência do Espírito Santo o eu sou. Em João, 4º Evangelho, Jesus. Eu sou o bom pastor. Lembram-se que nós citamos o texto de Mateus 9,35. Jesus olha para as multidões e sente compaixão. Ele vê aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Aqui no texto sagrado, Jesus é o bom pastor. Jesus cuida. Jesus compreende. Jesus alcança. Jesus restaura. Jesus apacenta. Jesus transforma.
Porque Jesus é o bom pastor. Nós, na estrutura que o pastor Zenilson comentou, serão todos estudos bem objetivos, mas nós estaremos tendo a alegria de levar para os não cristãos a mensagem poderosa do grande eu sou, Jesus como o bom pastor. O contexto, de repente você conhece, né? Tem muita gente que se apresenta como cuidador, como pastor, como orientador, mas não o é. Jesus é o bom pastor e Ele se apresenta para nós pelas Escrituras, a fim de que nós também possamos fazer o mesmo e alcançar novas vidas para Ele. Amém. Pastor Marco, terceiro estudo da série, por gentileza. Amém. Então vamos lá, eu vou pegar um gancho no que o Zenilson, né, colocou aqui, e também pegar um gancho no que o pastor Júnior falou aqui, para a gente ver que os temas estão todos conectados, né? Todas as séries aqui, todas essas 8 lições, elas seguem esse esboço que o Zenilson apresentou aqui, né? Sempre tem um quebra-gelo no início, né? Como entender, como conhecer, para conhecer, no caso, né? Para praticar, e depois finda sempre com o meu compromisso. Todas as séries vêm dessa forma. O pastor Júnior falou aqui de Jesus se apresentando como um bom pastor, e é interessante aqui que ele vai se mostrar, para a gente entender a lição 3, quando ele fala eu sou a ressurreição e a vida, a gente precisa entender eu sou um bom pastor, porque ele diz assim, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A pergunta é, ele deu ou não deu? Porque só assim ele tem a condição de dizer assim para nós na lição 3, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele só tem condições de dizer que ele é a ressurreição e a vida porque ele cumpriu aquilo que ele disse, que ele é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas. E ele deu. A partir do momento que ele deu a vida, ele tem essa capacidade de dizer. Agora, entenderam? Eu sou a ressurreição e a vida. E quando ele diz isso, como é antes da morte dele, os discípulos não entenderam. Aquilo que o pastor Júnior disse, comentou um pouquinho no outro vídeo, né? Acho que, se não me falha a memória, foi no anterior, que pós-morte de Jesus, mas antes da ressurreição, o pessoal está meio alienado, estão ali meio que escondido, né? Com medo, e faz sentido, ser humano, né? E aí quando Jesus chega e se apresenta, aí aqueles homens são transformados pelo poder, né? Que é mandado posteriormente ali, né? O dínamos de Deus, né? A descida do Espírito Santo em Atos 2, e aí eles são impulsionados. E aí a gente pergunta, mas e esse poder? Está conosco, porque nós somos pentecostais. Amém. Né? E aí é isso que Jesus espera de nós, que a gente vá às pessoas e diga quem Ele é. Eu não preciso provar nada, quem vai provar isso é Ele, porque Ele é, mas Ele precisa que alguém fale. Aí, e quem é que precisa falar? Olhe para mim, que eu não estou vendo, mas eu sei que você sabe que eu estou olhando para a câmera. Então você é que Jesus espera que você vá e fale quem Ele é para as pessoas. Amém? Amém. Graças a Deus. Pastor Zenilson, quarta semana, quarto estudo, qual é? Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Que interessante como os estudos vêm numa didática onde aponta um caminho. Quando ele diz que ele é o bom pastor, ele apresenta as suas credenciais e o que ele faz pelas pessoas, né? E aí, quando esse conjunto ele é analisado, ele é pesquisado, ele é ensinado didaticamente, né? A claridade vai chegando na mente daquele que estava esperando algo novo. Então Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, me ajuda aí, pastor Marco, lá em João 8,12, para nós lermos aqui, né? É que é justamente vai nos ajudar a ampliar a visão, que é o tema aqui do quebra-gelo. Achou? Achei. Por favor. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue
nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Perceba, irmãos, como a didática ela vai trazendo claridade e confirmando a esperança para a humanidade, a esperança para aquele que está carente de amparo, de solidariedade, de companheirismo, aquele que está necessitado de uma mão para apoiar, né? E esta mão é a de Jesus através de você. Através de você que vai estar lá diretamente ligado no projeto Vida e Paz e participando desse evangelismo de impacto na vida de alguém. Então, quando você estiver ensinando, quando você estiver orando ou estendendo a mão, saiba que é Jesus atuando através de você. Então, as pessoas que estavam desesperançosas, perdidas, né, elas continuarão tendo claridade e elas vão reconhecer que realmente Jesus é a luz do mundo. Amém. Elas não serão mais enganadas. Graças a Deus. Você está no Boletim Missionário, série especial Projeto Vida e Paz. O programa de hoje está falando sobre os 8 estudos bíblicos que serão levados a efeito na consolidação do projeto. Primeiro mês de preparação, segundo e terceiro mês, os 2 últimos meses, ministração da santa e poderosa palavra de Deus. São 2 meses, 4 semanas no primeiro mês, mais 4 semanas no segundo, são 8 estudos bíblicos. O 5º estudo, eu sou a videira verdadeira. Na sequência que vocês já vêm trabalhando, é importante você que não conhece ainda o projeto Vida e Paz, nós teremos a oportunidade de compartilharmos o grande eu sou com aqueles que ainda não se encontraram com ele. Jesus é a videira verdadeira. Palavras dele. O texto tem a ver com relacionamento, com conexão. Quem está ligado a Cristo tem vida. E quem tem a vida de Cristo dá muitos frutos. É isso que diz o texto. Se nós formos aprofundar um pouquinho mais, nós vamos alcançar a compreensão de que Jesus está trabalhando ali a ideia de conexão profunda, incorporação. Nós recebemos a vida de Cristo. Nós temos essa graça, vivemos essa realidade absolutamente espiritual. E todo aquele que recebe a vida de Cristo deve compartilhá-la. Então, que você seja desafiado pelo Espírito Santo a participar conosco desta ação estratégica, essa ação de impacto evangelístico, em nome de Cristo Jesus. Pastor Marco, por gentileza, o horário já está conspirando contra nós. Vamos ao 6º estudo da nossa série aí. São 8 estudos bíblicos, um livreto exclusivo para os estudos, e eu quero, por gentileza, que você nos agracie aí com o 6º estudo. Vamos lá. No 6º estudo, vai tratar de Jesus, sendo o pão da vida, onde ele diz, eu sou o pão da vida. Lá com base em João, capítulo 6, o verso 48. E aí, fazendo esse paralelo, como nós já dissemos aqui, com o Êxodo, Jesus, lá Deus fala com Moisés, o eu sou, respondendo a Moisés, diga a eles que o eu sou está te mandando. Aí Jesus aqui está dizendo, eu sou o pão. Aí quando você pensa em pão, é inevitável a gente pensar em fome, Agora imagina se você chega na casa de uma pessoa, depois de uma refeição, e você fala para ela que Jesus é o pão. Só pão, Não faz sentido. Só que Jesus está frisando aqui, Eu não sou pão só. Eu sou o pão da vida. É bem diferente. E para quem vai ministrar o estudo,
É até interessante dar uma lida, né, no capítulo, principalmente nesse trecho aqui que Jesus está tratando aqui em João, porque o pano de fundo aqui é ele preparando, né, ali as pessoas com quem ele está conversando, é uma conversa direta, mas indiretamente preparando aqueles que são os seus próximos, porque aqui ele está apontando para a ceia. Ele fala, não, vocês vão comer a carne. E se vocês não comerem, vocês não têm vida. Porque eu sou o pão da vida. Por isso que ceia é vida. Né? Quem não come a carne e não bebe o sangue, não tem vida em si mesmo. E não é vida humana, não é respirar. Aqui é o pano de fundo, é o link espiritual. E Jesus está dizendo aqui que ele é esse pão. E aí vai ser desenvolvido dentro do estudo, de uma forma bem simples, né? Porque isso aqui demanda tempo, até hoje a gente tem dúvida como é que isso tudo, né? E é o processo da vida cristã. E o Espírito Santo vai nos ajudando a entender isso aqui. Porque Jesus está dizendo, ele está dizendo de uma forma bem simples, eu sou o pão da vida, ponto. Eu vou alimentar a tua fome espiritual. Uma vez experimentado desse pão, você não vai ter mais fome. Eu vou estar saciando você. A lição vai tratar basicamente em cima disso daí. Para a gente não tomar muito tempo aqui, pastor. Perfeito. Pastor Marco, são muitos tipos de fome, não é isso? Isso. As multidões, elas estão famintas. E são muitas as necessidades. São muitos os tipos de fome. E o texto sagrado declara: Jesus sacia toda fome. Todos os tipos de fome. Ele, de fato, é o pão da vida. Pastor Zenilson, vamos ao penúltimo estudo da série. Vamos lá. Vida. Vida. Eu sou paz, eu sou a paz, né? Perfeito. Você perceberá que a partir do estudo 5, você vai ter componentes que envolvem a vida cotidiana. Você conheceu o caminho que é Jesus, você sabe que Ele doou a vida por você e que Ele ressuscitou, né? E que Ele é a sua alegria. E depois, e agora? Né? Estou com Jesus, e agora? As aflições continuam no tempo presente, né? Desde Gênesis capítulo 3, né? Fala de Deus, né? Então, aqui você vai poder ver que Jesus não te deixa sozinho. As Escrituras não te deixam sozinho em meio às dificuldades da vida. A sociedade está carente de pão, né? Tem fome, diversas necessidades. Para ela, também nós temos aqui que ela está à procura de alegria. Então ela está à procura de várias alegrias, vários contentamentos. Mas Jesus é a videira verdadeira. Né? E quando nós chegamos aqui, eu sou a paz. Como você vai desfrutar de paz em meio às circunstâncias? Porque você vai saber que através de Jesus, as circunstâncias, elas são temporárias, mas você tem a maior satisfação, que é a salvação nele, a salvação eterna. Então, em meio às circunstâncias da vida, você pode entender, você pode conhecer e você pode praticar que no meio das tribulações você tem a paz de Jesus Cristo e você vai enfrentando as tribulações, as dificuldades com tranquilidade, com serenidade. Por quê? Porque o Espírito Santo já habita no seu coração. Graças a Deus. É isso aí, pastor. Graças a Deus. Querido irmão, irmã, amigos em Cristo, oitavo estudo, último estudo da série. Uma vida de paz com Jesus. Nós sabemos, é uma realidade, que as multidões, elas buscam por satisfação o tempo todo. E se a gente for pensar na ação do inimigo da igreja,
é sempre no sentido de aumentar essa insatisfação. Não é isso, pastores? Sim. A grande mídia, os grandes movimentos, né, deste século são no sentido de criar necessidades, de gerar insatisfação. O texto bíblico é claro em dizer: aquele que está em Jesus, aquele que vive com Jesus, aquele que recebe a paz de Jesus, aquele que recebe a graça de Jesus, esse tem uma vida de paz com o Senhor. Então, são esses estudos, de maneira muito objetiva aqui, que a gente gostaria de compartilhar com você que participa conosco. Projeto Vida e Paz, série especial Projeto Vida e Paz, da Junta de Missões, na TV Viva Promessa. A gente tem uma grande expectativa em Cristo Jesus, que você que está participando conosco, você seja um multiplicador desta mensagem e que a vida e a paz de Cristo sejam multiplicadas na vida de muitas outras pessoas através da tua vida, do teu ministério. É isso, pastores? É isso. Muitíssimo obrigado a todos vocês, de coração, pela participação estratégica. Que Deus continue abençoando a vida, a família e o ministério. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente e que a obra de Cristo continue para a glória dele. Amém. E quero fechar aqui também a minha palavra, mantendo o desafio. Ore pela Junta de Missões, ore por esse projeto, ore pela sua igreja e deixe que o Espírito Santo use vocês para louvor do nome do nosso Rei e Salvador. E as pessoas precisam ouvir que Jesus Cristo é isso tudo aqui e muito mais. Que Deus use a sua vida. Que Deus te abençoe. Estamos então concluindo esta série especial Projeto Vida e Paz, e a nossa palavra não pode ser outra, de gratidão a Deus e a você por ter participado conosco. Exatamente na perspectiva da palavra dos nossos pastores. O Senhor é o Deus em missão. Jesus é o Deus em missão. Ele foi enviado pelo Pai, e assim como Ele foi enviado pelo Pai, Ele nos envia também para o cumprimento da gloriosa missão. Que nós aceitemos o desafio e no poder do Espírito Santo a gente leve muita vida e paz de Cristo Jesus. Deus abençoe, até a próxima, em o nome de Cristo Jesus, nosso Rei e Senhor.